Gente, uma das coisas mais interessantes que a internet tem promovido para a gente é a descoberta de que todos nós temos mais coisas em comum do que nós poderíamos imaginar. A gente gosta dos mesmos vídeos engraçados, a gente gosta de alguns vídeos estranhos, né, como a gente viu algumas semanas atrás. A gente também erra as mesmas palavras, os mesmos erros ortográficos, e ainda tem aquele pessoal que fica olhando o teclado para ver se a pessoa errou. É a letra que está próxima do U, ela trocou, então foi um erro normal, né? A gente usa as mesmas figurinhas, né, para expressar as nossas emoções. Então, por isso eu imagino que todos nós que estamos aí juntos na presença de Deus, vocês que estão assistindo aí de longe, talvez num outro tempo, vão se identificar comigo, né? A gente tem vivido tempos difíceis, o mundo tem passado por transformações e o mundo tem seguido por um caminho anticristão, né? Totalmente avesso àquilo que o Senhor Jesus nos ensina. E parece que o fim se aproxima, né? Tudo foge do nosso controle, os nossos sentimentos, a gente se sente impotente, o tempo todo nós somos confrontados com a nossa própria fragilidade e a nossa fraqueza. E também por causa da exaltação das falsas aparências de perfeição, de beleza que a gente encontra nas redes sociais, a gente ainda fica se sentindo menor ainda, não é? Diante disso, a impressão que pode tomar conta do nosso coração é de que tudo que a gente faz é irrelevante. E não só tudo que a gente faz é irrelevante. Porventura, a gente pode sentir e pensar que nós mesmos somos irrelevantes. Porque diante de todas essa badalação das redes sociais, a gente pode olhar para a nossa própria vida e perguntar assim, bom, afinal de contas, qual foi a grande realização que eu fiz? Qual foi a grande viagem, a grande compra, ou seja lá o que for. E a gente acaba se sentindo menor. E aí, nesse Natal que passou, pertinho de nós, eu assisti um filme que me fez repensar todas essas coisas e me voltou, né, me empurrou de volta para a palavra de Deus. O nome do filme é A Felicidade Não Se Compra. É um filme antigo, um filme em preto e branco, né, está disponível lá no streaming da Brasil Paralelo, muito interessante. O filme conta a história de um homem que mergulha numa profunda crise existencial, tá? E depois de chegar a um certo ponto da vida e perceber que ele não tinha realizado os seus sonhos, não tinha conquistado o mundo como ele desejava, ele permaneceu na mesma cidade, tendo contato todos os dias com as mesmas pessoas, vivendo as mesmas coisas, assumindo o trabalho que antes era de seu pai. E aí ele chega num momento de crise, de muita crise material, crise emocional, e aí ele percebe, ele acha, acredita que a única solução era dar fim à própria vida dele. E aí ele tenta se suicidar. E aí num momento decisivo, o Senhor manda um anjo, e aí de uma maneira muito inusitada, o anjo salva aquele homem, acaba tendo que ser salvo pelo homem que queria tirar a própria vida. E aí o anjo passa a mostrar como seria a vida ao redor, a vida naquela cidade, se ele nunca tivesse existido. E aí, para surpresa dele, ele vai percebendo ao longo dessa história, ao longo das evidências que o anjo mostra a ele, ele percebe que algumas de suas ações, e na verdade diversas de suas ações, afetaram, transformaram profundamente a vida das pessoas que estavam ao seu redor. E afetaram, transformaram para melhor. E aí o texto que a gente vai ler da palavra de Deus hoje, o texto de Isaías 6, é um texto que mostra como Deus usa
pessoas simples, como Deus chama pessoas simples. Deus cria as condições, criou as condições para Isaías, criou as condições para os profetas e cria as condições necessárias para que nós possamos servi-lo. E muito mais, para que a gente possa dar uma resposta decisiva ao Senhor. E aí, diante disso, qualquer um de nós, assim como Isaías, a gente vai perceber, temos todas as condições de responder como Isaías fez, responder de maneira decisiva e imediata: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque, na verdade, todo cristão, todo crente é chamado para transformar, para afetar profundamente a vida das pessoas que estão ao seu redor, como um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para realizar a obra do reino de Deus. Vamos ao texto. Texto de Isaías, capítulo 6, dos versos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Essa foi a resposta decisiva de Isaías. Agora vamos entender um pouco mais o contexto aqui desse momento de Isaías, por volta aí dos anos 740 a.C. A visão de Isaías é uma espécie de modelo que se repete na conversão e no chamado de muitos crentes, de vários personagens bíblicos e de muitos crentes. Deus se revela, e aí no caso aqui, Isaías é confrontado com o seu pecado diante da santidade do Senhor, ele é purificado por Deus, e logo em seguida ele se apresenta para a missão. Só que a visão começa assim: no ano da morte do rei Uzias. Uzias reinou aí entre 792 e 740 a.C. e foi um momento da expansão do Império Assírio. Uzias, ele tinha sido um rei razoável, um bom exemplo até certo ponto, mas quando ele cismou, ele insistiu em queimar ele mesmo o incenso no templo do Senhor, algo que somente um sacerdote poderia fazer, então ele, desobedecendo ao Senhor, ele acabou sendo acometido de lepra, e aí ficou leproso até o fim da sua vida. Você pode ver isso lá em 2 Crônicas, no capítulo 26. E ele continua: no ano da morte do rei Uzias, imagino um tempo sem rei, um reino sem rei, um trono vazio, um povo sem governo, sem norte, sem ordem. O caos se aproxima, a opressão e a destruição estão mais próximas do que nunca, elas parecem inevitáveis. Esse era o tempo de Isaías. Então, quando Isaías começa narrando a sua visão, lembrando que no ano da morte do rei Uzias, esse ano da morte do rei Uzias traz consigo toda essa perspectiva caótica, desesperadora, um tempo de instabilidade,
um rei infiel, um povo infiel, um império assírio, terrível opressor, se aproximando, um império que era conhecido por sequestrar os seus conquistados e levá-los cativos com os pés, as mãos amarradas e carregá-los com um anzol no nariz. Ou seja, o povo seria oprimido como animais. E aí, diante de uma situação tão complexa e desesperadora, quem é que o Senhor deveria chamar para espalhar a sua palavra, para ser profeta? Quem o Senhor deveria usar para essa missão? Aí é possível que você pense assim, deveria ser uma pessoa muito bem preparada, muito bem relacionada, uma pessoa bem experimentada na fé, uma pessoa que tivesse assim todas as características de um santo, uma pessoa muito assim, que já caminhasse com Deus há muitos anos. Porém, quando o texto nos diz o ano da morte do rei Uzias, 740 a.C., nos dá uma dica. Isaías tinha, nesse momento, aproximadamente 18 ou 20 anos. Entre 18 e 20 anos. Deus chama Isaías quando era jovem, 18 ou 20 anos, 20 e poucos anos. Apesar de Isaías pertencer a uma certa nobreza palaciana, Isaías era só um jovem, que a semelhança dos jovens de hoje seria mais ou menos o momento em que os nossos jovens estão pensando em vestibular, preocupados com o Enem, preocupados com namoro. E aqui no nosso caso, os jovens estariam preocupados em quando é que é a próxima conferência do Gol. Isaías, 20 e poucos anos, chamado por Deus. E esse texto, diante desse contexto, o texto, em cada um dos seus detalhes, revela para nós lições preciosas. A primeira delas é que o Senhor é quem se aproxima de nós. É o Senhor quem se revela a nós. Vejam que quando o texto nos diz, no verso 1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Nos primeiros versículos aqui do capítulo 6, fica muito claro para nós que é Deus quem se aproxima. Deus vem com a sua... Isaías vê a veste do Senhor, a aba da sua veste enchendo o templo. É a presença do Senhor tomando conta de todo o espaço ao redor de Isaías. Deus se aproxima e aí ele vai criando para Isaías todas as condições para que ao final da visão Isaías dê a decisiva resposta ao Senhor. Então a primeira coisa que Isaías vê é o Senhor assentado num trono. Isso é muito especial, muito significativo, porque no ano da morte do rei Uzias, a perspectiva de Isaías era de um trono vazio, desordem, caos. O trono está vazio. Cadê o nosso governante? Cadê aquele que deveria ir à frente de nós e combater todos os exércitos que se levantam contra o Senhor? E aí o Senhor mostra, num recado muito claro para Isaías, o trono não está vazio. O trono terrestre que você vê pode ter ficado vazio, mas o trono do soberano Rei do Universo nunca esteve vazio. O Senhor, cheio da sua majestade, diante do trono, assentado no trono, mostra a Isaías que o verdadeiro governante, o verdadeiro soberano sobre o universo, sobre todas as coisas, permanece no seu trono, permanece no controle de todas as coisas, permanece ordenando todas as coisas. No entanto, a gente vê diante de todas essas, diante de toda essa majestade, o Senhor vai tomando conta ali de Isaías.
e vai demonstrando para ele que nessas visões, a sua veste, o templo, ele vai demonstrando que a sua presença ali é real, é concreta. E isso é corroborado pelas vozes dos serafins, que eram tão fortes que fizeram até o batente da porta do templo, ou seja, a parte mais reforçada, mais estável da arquitetura do templo, até ali tremeu. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isso não deixa dúvidas para Isaías de que ele está diante do Senhor, do soberano, do Rei do universo. Deus se revela, sua presença é tremenda, é infinitamente mais majestosa do que qualquer monarca humano. E essa visão transforma totalmente a vida de Isaías. E é no versículo seguinte que a gente tem uma ideia desse impacto tremendo que a visão teve, da visão da santidade do Senhor teve na vida de Isaías. Nossa segunda lição: a visão da santidade leva ao arrependimento. No verso 5, a gente lê, Isaías 6,5: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É claro que eu não posso gritar aqui no microfone, vai assustar você em casa, assustar algumas pessoas que estão aqui, o pessoal da equipe. Mas imagina Isaías dando um grito tremendo: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, como dizia outra tradução. Irmãos, depois de contemplar a santidade de Deus, Isaías não poderia permanecer do mesmo jeito. Ele mudou totalmente. Diante de Deus Santíssimo, Isaías imediatamente reconhece o seu pecado. E olha, presta atenção que ele não reconhece o próprio pecado de maneira genérica. Ah, eu sou um pecador. Não, Isaías reconhece que sua impureza estava principalmente nos lábios. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então, mais do que arrependimento, mais do que mudança de mente ou de coração, Isaías aqui experimentou o que os puritanos chamavam de contrição ou compunção. Não confunda com compulsão, não é compulsão. Contrição. E contrição e compunção se referem também a arrependimento, mas elas são palavras mais intensas, por isso usadas no contexto puritano. A contrição, ela tem relação com moer, esfregar de maneira intensa, e contrição com espetar, também de maneira intensa. Então, os puritanos tornaram isso um hábito da contrição, de colocar diante de si, vez por outra, regularmente, colocar diante de si o próprio pecado. Propositalmente, eles se confrontavam com os seus pecados e se arrependiam a fim de se apresentarem dignos diante de Deus. James Packer, um teólogo calvinista e grande estudioso dos puritanos, ele escreveu o seguinte sobre esse hábito: o Evangelho de Cristo, conforme os puritanos o entendiam, especifica que a fé deve expressar-se em uma vida de contrição, confissão e conversão contínuas. Sem esses hábitos do coração, não terá havido arrependimento genuíno. E onde não houver arrependimento genuíno, também não haverá fé genuína. Diante de Deus, não há como a gente ficar indiferente. Diante de Deus, se nós vivemos diante de Deus, nós somos transformados e precisamos cultivar o arrependimento constante, o hábito da contrição, de colocar diante de nós a nossa miséria, o nosso pecado, e assim nos voltarmos para Deus. Lembrem-se daquilo que diz o Salmo 51:17,
que Deus não despreza um coração contrito. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O Senhor não despreza um coração contrito. Agora presta atenção no detalhe, e isso é muito importante. O hábito da contrição, assim como Isaías fez, diante da santidade de Deus, ele percebe a sua miséria, percebe o seu pecado, e de maneira específica, o hábito da contrição, que era cultivado também no contexto dos puritanos, não significa que o crente deve congelar, permanecer no ato ali do arrependimento. Ele não pode entrar num loop de uma autocompaixão ou de uma autocomiseração, cheio de amor por si mesmo ou de pena por si mesmo, e ficar dizendo só naquela meia culpa, minha culpa, meia máxima culpa. Tanto Isaías, quanto os puritanos, quanto nós devemos continuar. Isaías não ficou se lamentando na lama do seu próprio pecado, mas logo em seguida, o que ele diz? Ele exulta a presença do Senhor. Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E lembre-se que ele fez isso gritando, exultando. Então o ato da contrição não é um ato em que a pessoa fica se autoflagelando, trazendo à memória ou trazendo à sua vista todos os seus pecados e remoendo esses pecados. Não é isso. Nós reconhecemos o nosso pecado e nos voltamos para Deus. Deus se revela a Isaías com toda a sua santidade e majestade. Isaías o vê, reconhece o seu próprio pecado, mas ele se volta novamente para Deus. Ele vai ouvir o que o Senhor tem para dizer. E em meio a essa explosão de felicidade, o Senhor faz mais ainda a Isaías. Nossa terceira lição, versos 6 e 7, Isaías 6 e 7. Deus nos prepara para a missão. E olha como é que ele faz isso. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Para quem não sabe, a tenaz é como se fosse uma pinça grande assim de metal para poder tirar a brasa viva. O anjo tira aquela brasa viva do altar e toca a boca de Isaías. E aqui mais uma vez a gente vê que Deus realmente nos dá todas as condições para que a gente sirva o Senhor, para que nós possamos dar a resposta decisiva ao Senhor. E o preparo inicial de Isaías, que fica muito claro para nós aqui, é justamente a sua purificação, o perdão dos seus pecados. Deus preparou Isaías para a missão, purificando ele do pecado. O Senhor purificou Isaías justamente onde o pecado lhe era mais evidente. Conforme a sua própria confissão, eu sou um homem de lábios impuros. E aí da mesma forma o Senhor nos purifica onde nós mais necessitamos, onde nós somos mais fracos. E aí a primeira coisa que Deus fez a Isaías é mostrar a sua santidade. E é a partir dessa visão da santidade que é provocado em Isaías essa contrição, o arrependimento. E é a partir desse arrependimento que Deus purifica o profeta. A questão da purificação aqui é seríssima, não só no Antigo Testamento, mas no Novo e ainda para nós hoje. Antes de entrar na presença de Deus, o sacerdote no Antigo Testamento ele tinha que se purificar. Caso contrário, ele poderia ser fulminado. Pode ver lá em Levítico 10.
Foi o que aconteceu também com Nadab e Abiú. Por não terem se purificado corretamente, eles apresentaram um fogo profano ao Senhor e por isso foram fulminados. No dia da expiação, um momento especial no calendário no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele carregava brasas para o lugar do Santíssimo. E aí, ali, era o lugar onde um sacrifício era feito para expiar, ou seja, remir o pecado dele próprio, do sacerdote, e o pecado do povo. Essa purificação, o perdão dos pecados, é uma obra exclusiva de Deus. Se no Antigo Testamento o sacerdote encenava, de acordo com a liturgia determinada por Deus, ele encenava essa purificação no templo, nós hoje não precisamos disso porque temos o sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí é essa purificação que alcançou Isaías, que nos alcançou também. Uma obra que somente Deus pode fazer. É essa obra que nos dá a fé necessária para nós darmos a resposta decisiva ao Senhor. É um simples sim. Sim, eu estou aqui. E aí nós tomamos parte na maior obra do universo, a obra da salvação. Uma resposta decisiva que transforma analfabetos em grandes pregadores, transforma escravos em libertadores, transforma cegos em visionários. Veja o exemplo lá da galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, como todas aquelas pessoas tendo sido alcançadas por Deus, acabaram tomando parte na grande obra da salvação e foram lembradas no momento do Novo Testamento e são lembradas ainda hoje, milhares de anos depois. Quando nós pensamos na missão que Deus nos chama para realizar, a gente ouve a história dos personagens bíblicos, ouvimos as histórias de personagens históricos, e aí pensamos que todas essas pessoas eram grandes figuras, e aí a gente pensa, poxa, quem sou eu, né? Mas todos eles eram pessoas comuns. No caso de Isaías, um jovem de 20 e poucos anos. No nosso caso, pessoas simples que Deus chamou, purificou, se revelou, mostrou o seu amor em Cristo Jesus e alcançou o nosso coração, nos purificou. E aí qual é a resposta que nós podemos dar ao Senhor? Eu vou destacar alguns exemplos históricos que são um pouquinho mais próximos, né, da história extra-bíblica. Depois você pode ler lá Hebreus 11 e ler a Bíblia inteira, que está cheia de exemplos bíblicos, dos personagens bíblicos. Mas eu lembro, por exemplo, de John Bunyan, que no século XVII, foi o grande escritor lá de O Peregrino, e depois de A Peregrina, um clássico da literatura inglesa e um clássico da tradição cristã. John Bunyan perdeu a mãe na infância, ele viveu uma juventude entre bebedeiras, festas, e aí quando finalmente começou a se acertar na vida, ele se casou, teve 4 filhos, e a primeira filha nasceu cega. Ele ainda não tinha se convertido quando casou, mas converteu-se depois de 10 anos de casado, por influência da sua esposa. E aí vem a sua esposa a falecer depois de 10 anos de casado. Ele se casa novamente, e aí esse homem, que era também um pregador, foi perseguido por ser um puritano e por pregar o evangelho sem a permissão da igreja oficial. Por causa disso, passou 12 anos na prisão, de 1660 a 1672, por pregar o evangelho. E aí, quando foi libertado, deixou muito bem claro, desde o momento do início da sua prisão, assim que vocês me colocarem para fora da prisão, eu vou continuar pregando o evangelho de novo, não vou parar. Permaneceu 12 anos na prisão. Depois, em 1676, 4 anos depois de ter sido libertado, foi preso de novo, pelo mesmo motivo. Aí ficou mais 6 meses preso. Pregava muito bem e escreveu um clássico que merece ser lembrado 400 anos depois da sua morte. Um homem simples, um homem humilde. Eu posso citar também Betsy Stockton, um nome que
provavelmente a maioria de vocês que estão ouvindo a gente nunca ouviram falar. Uma mulher foi a primeira mulher solteira americana a servir como missionária no estrangeiro. Mas tem algo de mais especial. Essa mulher era uma ex-escrava, negra, ex-escrava. Viveu entre 1798 e 1865. Betsy Stockton servia na casa de um pastor presbiteriano, Ashbel Green. E ele foi presidente da Universidade de Princeton, que naquele tempo era chamado de Faculdade de New Jersey, a Universidade de New Jersey. Essa mulher acabou sendo libertada depois, e por causa do pastor Ashbel Green, ela pôde estudar, pôde cursar a faculdade depois na universidade, aprendeu a ler, a escrever, e se tornou a primeira missionária solteira americana a servir no estrangeiro. Por Ashbel Green ser um abolicionista, Betsy Stockton foi depois libertada, mas por conta das leis da época que exigiam que essa libertação fosse uma coisa gradativa, ela ainda permaneceu na casa dele servindo como uma doméstica assalariada, mas essa mulher foi usada como missionária, e quando foi missionária no Havaí, criou escolas, serviu como professora, voltou para os Estados Unidos, serviu na Filadélfia, criou também escolas e fez uma grande obra que merece ser lembrada até hoje. Uma ex-escrava, uma mulher solteira, uma mulher negra, uma mulher humilde, mas que enfrentou todos os desafios e por amor a Jesus Cristo, serviu a Jesus com todo o seu coração. A gente pode lembrar também de Jim e Elizabeth Elliot, que tem uma história ao mesmo tempo muito bonita, mas ao mesmo tempo trágica. No século XX, agora, Jim Elliot morreu em 1956, nasceu em 1927, morreu em 1956, e ele e sua esposa foram servir no Equador, dentre a tribo dos Aucas. E Jim Elliot e mais 4 missionários que serviam junto com ele, para poder proteger os índios, eles foram até essa tribo dos Aucas tentar fazer contato, porque havia um imbróglio com uma empresa de combustível americana que fazia exploração lá no lugar, e os índios estavam atrapalhando, e para ter uma solução mais pacífica, e atendendo o chamado missionário, Jim e seus outros 4 amigos foram até lá fazer contato com os índios. Os índios não entenderam, viram aquele avião, ficaram com medo e temendo ser uma coisa assim de outro mundo, acabaram assassinando os 5 missionários. Elizabeth Elliot, esposa de Jim Elliot, com uma filha de mais ou menos 3 anos, poderia ir embora, poderia deixar aquela missão, mas ela resolveu permanecer no Equador, na Amazônia Equatorial, e por 2 anos ela se preparou para fazer um novo contato com os índios Aucas. E assim ela fez, junto com outra amiga sua, Raquel Saint, que era irmã de Nate Saint, um dos assassinados, um dos missionários assassinados. E aí Deus vai fazendo uma obra tremenda ali naquele lugar. Por 2 anos elas esperaram, se prepararam, e quando fizeram contato foram bem aceitas, porque os índios não entenderam as mulheres como uma ameaça. E ali Elizabeth Elliot permaneceu por 2 anos pregando o evangelho àqueles índios. E Raquel Saint também, e aí permaneceu com eles até o fim da sua vida. E uma das primeiras pessoas a se converter a Jesus Cristo foi o índio Mincaye, um dos índios que estava naquele momento e que assassinara aqueles missionários. Mincaye se converteu ao Senhor Jesus e se tornou um pastor a pregar para os outros da sua tribo. E você acha que termina por aí? Não acaba por aí essa história. Mincaye, tendo se convertido ao Senhor, tendo entregado seu coração a Jesus Cristo, deu um testemunho dizendo o seguinte:
Com o tempo, eu entendi que Deus estava no céu, mas enviou as suas marcas para nos ensinar, ou seja, aqueles que carregavam a marca de Cristo. Gota a gota, ele disse, gota a gota, o sangue de Cristo lavou meu coração e assim fui batizado, para mostrar que eu estava limpo. Por isso precisamos ir a todos os lugares, mostrar a obra de Deus. Essa é uma entrevista que parece de 20 anos atrás. E ele não falava inglês, ele estava falando a língua dele. E quem estava ao seu lado, fazendo a interpretação de tudo aquilo que Mincaia dizia, era Steve Sent, o filho de Nate Sent. Você pode imaginar o que é isso? O amor de Deus, a graça de Deus transformando vidas e fazendo algo impossível para o homem. O filho daquele missionário assassinado, interpretando o testemunho de conversão daquele que tinha assassinado seu pai, o índio Mincaia. Diante de Deus, diante dessas histórias, diante de tantas outras histórias, vendo ainda mais esse exemplo dramático de um filho tornando-se amigo daquele que assassinara o seu próprio pai, mas vendo ali a obra da graça de Deus, do amor de Deus, vivo, presente, transformando vidas. Diante de tudo isso, qual é a resposta que nós vamos dar ao Senhor? Qual é a resposta que nós daremos? A única resposta que a gente deve dar é a resposta decisiva e imediata ao Senhor. Nossa única aplicação de hoje. Dê uma resposta decisiva e imediata ao Senhor. Os versos finais aí do trecho que nós estamos meditando, versos 7 e 8, Isaías diz, com aquela brasa, o Senhor tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Qual é a resposta que você vai dar ao Senhor? Deus fez uma obra tão eficaz em Isaías que esse pôde se apresentar imediatamente para a missão. Reparem que Deus se revelou a Isaías e Deus se achega ao profeta e Deus o purifica, ou seja, Deus criou todas as condições para que Isaías desse a resposta decisiva, eis-me aqui, envia-me. E Deus fez exatamente a mesma coisa com cada um de nós. Deus criou todas as condições para que nós pudéssemos dar a mesma resposta decisiva ao Senhor. Senhor, estou aqui, envia-me, Senhor. Só que presta atenção, o verso 7 nos dá um detalhe interessante. Ao tocar a boca de Isaías com a brasa viva, o anjo purificou não apenas a boca do profeta, mas disse, a sua culpa será perdoada, o seu pecado será perdoado. A purificação da boca aqui, irmãos, não tem nada a ver, é somente a ver com o falar mal ou falar bem de alguém, não tem nada a ver com fofoca. O que nós vemos é que é aquela conexão profunda entre o falar, entre a boca e o coração, que o Senhor Jesus muito bem disse em Mateus 12, 34, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando Deus purifica a boca de Isaías, não purifica apenas a boca, mas Ele purifica Isaías por inteiro. Isaías é purificado, tem os seus pecados perdoados. E Deus faz isso tocando a sua boca para que ele deixasse de ser um homem de lábios impuros e passasse a anunciar a palavra de Deus, anunciar a santidade do Senhor, o amor do Senhor, a glória do Senhor, os juízos do Senhor. Ou seja, purificar ele por completo. Mas a boca tem um papel importante aqui, como Paulo nos lembra também, em Romanos 10, 9, diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando nós dizemos diante de Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me, é para essa missão que nós somos chamados. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então dê a resposta decisiva ao Senhor, imediatamente ao Senhor. E concluímos, como Paulo ensinou a Timóteo, faça a obra de um verdadeiro evangelista. Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 4, verso 1 ao 5, assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Gente, diante de Deus, dê a resposta decisiva ao chamado do Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Porque Deus, no seu infinito amor, é capaz de transformar nós, miseráveis pecadores, em verdadeiros evangelistas. Então dê a resposta decisiva ao Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, que ela alcance os corações de muitos irmãos e principalmente daqueles que ainda não conhecem a Tua palavra e que ainda não vivem diante do Senhor em Cristo Jesus, Pai. Nós te pedimos que todo o povo de Deus que ouve essa palavra, Pai, dê essa mesma resposta decisiva que Isaías deu ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Tu és santo, Senhor dos exércitos. Nossos olhos viram o Rei Jesus. Diante disso, que todo o teu povo diga: eis-me aqui, envia-me, em nome de Jesus, Pai. Amém.